Friedrich Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844 na pequena cidade de Höken, na Prússia. Seu pai, Karl Ludwig Nietzsche, era um pastor luterano, e sua mãe, Franziska Nietzsche, era uma mulher piedosa e devota. Friedrich foi o primogênito do casal e teve uma infância marcada pela perda de seu pai, que faleceu quando ele tinha apenas 5 anos de idade, e aos 6 anos perdeu seu irmão. Ele, sua mãe e sua irmã foram morar com sua avó materna em Naumburg, encontrando um lar com uma forte influência feminina. Desde jovem, Nietzsche se destacou por sua inteligência. Durante sua infância frequentou uma escola local antes de ingressar no prestigiado Instituto de Forta, o principal internato protestante da Alemanha, onde recebeu uma educação clássica e rigorosa, incluindo o estudo de idiomas como grego, latim, hebraico e francês. Ele se destacou como um aluno excepcional, mostrando talento tanto em humanidades quanto em ciências. Foi nessa época que ele começou a se interessar por música, tornando-se líder de um clube de análise musical e literatura. Esse interesse o levou a desenvolver grandes amizades com figuras importantes da música. Em 1864, Nietzsche ingressou na Universidade de Bonn para estudar teologia e filologia clássica, com a intenção de se tornar um ministro religioso. No entanto, após apenas um semestre, abandonou seus estudos teológicos e perdeu sua fé, mudando-se depois para a Universidade de Leipzig, onde iniciou sua verdadeira reputação como filósofo. Foi lá que ele encontrou o renomado filólogo Friedrich Wilhelm Ritschl, que se tornou seu mentor e influenciou profundamente seu pensamento e sua abordagem filosófica. Nietzsche já expressava ideias revolucionárias influenciado por obras como A Essência da Religião, de Ludwig Feuerbach, que afirmava que foi o homem quem criou Deus e não o contrário. Nietzsche interrompeu seus estudos para servir como voluntário na Guerra Franco-Prussiana de 1870-1871. Embora seu desempenho militar tenha sido notável o suficiente para ser considerado seriamente para a promoção a capitão, sua carreira foi frustrada precocemente por uma lesão no peito enquanto tentava montar seu cavalo. No ano seguinte, em 1868, retomou seus estudos em Leipzig, onde conheceu e iniciou uma reconhecida amizade com o compositor Richard Wagner. Suas ideias o destacaram tanto que, aos 24 anos, tornou-se o primeiro professor de filologia clássica da Universidade de Basileia, na Suíça. Ainda não havia concluído sua tese de doutorado, exigida para obter o título alemão, mas a recomendação de seu professor Frederick William Merritt foi tão efusiva que convenceu a Universidade de Basileia de que não havia visto nenhum pensador como Nietzsche em seus 40 anos como professor, sem avaliar seus escritos até então. A Universidade de Leipzig então concedeu o título a Nietzsche, e ele assumiu a vaga na Suíça. Em um ano, foi promovido a professor ordinário permanente. Durante seus primeiros anos em Basileia, aprofundou sua amizade com Wagner, a quem visitava regularmente. Uma segunda participação militar durante a Guerra Franco-Prussiana o deixou com graves problemas de saúde, contraindo difteria e disenteria, e há especulações de que tenha contraído sífilis após visitar um bordel. Ele retornou debilitado pelas doenças. O remédio que lhe foi dado arruinou seus intestinos e então Nietzsche começou a fazer experiências com drogas que aliviaram temporariamente sua dor, mas provocaram ainda mais danos físicos subjacentes. Suas diversas doenças às vezes tornavam impossível comer ou dormir, então ele recorreu ao cloral, um sedativo poderoso, na esperança de garantir algum tipo de alívio. No entanto, como Sue Prideaux observa em sua biografia sobre Nietzsche, doses incorretas desta droga produzem náuseas, vômitos, alucinações, confusão, convulsões, irregularidades respiratórias e cardíacas, todos os sintomas, na verdade, que Nietzsche estava tomando para aliviar. Em dezembro de 1875, Nietzsche escreveu uma carta a Erwin Rohde relatando que seu estado físico, as doenças estavam piorando e afetando cada vez mais sua sanidade. A cada 2 ou 3 semanas passo cerca de 36 horas na cama, em verdadeiro tormento. O inverno é o pior que já existiu. É tão difícil passar o dia que à noite não há mais prazer na vida e estou realmente surpreso com o quão difícil é viver. Parece que não vale a pena todo esse tormento. Sua vida social e intelectual também foi afetada, pois muitos de seus professores e colegas filólogos rejeitavam suas ideias e abordagens pouco convencionais da matéria. Por outro lado, ele começou a se ressentir do uso de histórias cristãs nas composições de Wagner e se afastou ao ver as ideias chauvinistas e antissemitas do compositor. Suas obras mais importantes
importantes, sobrecarregado por seus problemas de saúde e sua cada vez mais evidente falta de conexão com seus colegas, levaram Nietzsche a renunciar à Universidade de Basileia. Isolado do mundo, acostumou-se a viajar em busca de climas mais favoráveis à sua saúde e tornou-se um filósofo e escritor independente. Entre 1878 e 1889, o foco de sua vida e o mais interessante dela foi sua prolífica obra, entre as quais se destacam Assim Falou Zaratustra. Considerada sua obra-prima, foi publicada em 4 partes entre os anos de 1883 e 1885, em um estilo narrativo semelhante à Bíblia, e desenvolve as ideias centrais de sua filosofia. Humano, demasiado humano, que abrange temas desde a metafísica até a religião. A genealogia da moral. Nesta obra, publicada em 1887, Nietzsche explora vários tratados que investigam conceitos relacionados à moral, a evolução dos conceitos e preconceitos morais, especialmente focados naqueles relacionados ao cristianismo e ao judaísmo. O Ocaso dos Ídolos. Em 12 sessões, este livro critica a cultura alemã da época, que considerava decadente, nihilista e sem sofisticação. Nesta obra, destaca-se sua posição sobre a reavaliação dos valores. O Anticristo, originalmente escrito em 1888, o Anticristo foi publicado 7 anos depois, em 1895. Nesta obra, o filósofo aprofunda sua crítica à modernidade e sua superficialidade, rejeitando a paz covarde e as ideias de tolerância e resignação. É neste trabalho que ele desenvolve sua ideia de crítica à reavaliação dos valores, considerando o cristianismo mais como um sistema moral predominante no Ocidente do que como uma religião, e o vê como antinatural. Em 1881, 8 anos antes de sua ruptura final, Nietzsche escreveu uma carta a um amigo a seguinte mensagem: Às vezes uma premonição passa pela minha cabeça de que estou realmente vivendo uma vida muito perigosa, já que sou uma daquelas máquinas que podem explodir. Em 1888, Nietzsche estava hospedado em Turim como hóspede na casa de uma família proeminente, e foi nessa época que seu comportamento tomou um rumo fatal. No final de novembro, enquanto passeava pelas ruas, Nietzsche relatou uma dificuldade crescente em controlar seus intensos acessos de alegria. Meu rosto fazia caretas contínuas para tentar controlar meu extremo prazer, incluindo por 10 minutos a careta de lágrimas. Durante todo o mês de dezembro, suas cartas não eram mais assinadas com o nome Friedrich Nietzsche, mas com o nome de Dionísio, Nietzsche César, ou então o Crucificado. No período entre o Natal e o Ano Novo, os convidados da casa onde Nietzsche estava ficando relataram que durante 3 dias e noites, Nietzsche permaneceu trancado em seu quarto, e nu improvisava ao piano e cantava e dançava como um homem selvagem possuído, no que parecia ser uma recriação individual de um festival dionisíaco. Em 3 de janeiro de 1889, o grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche enlouqueceu. O colapso mental de Nietzsche ocorreu enquanto ele estava em Turim, Itália. Testemunhas relataram que ele viu um cocheiro chicotear um cavalo e correu para o animal, abraçando-o e chorando, e em seguida desmaiou. E é esse evento que muitos apontam como significando sua entrada na loucura. Nietzsche foi internado em um sanatório em Jena, onde passou por períodos de lucidez e delírio. E em 7 de janeiro de 1889, Franz Overbeck, conhecido mais próximo de Nietzsche, chegou a Torino para trazer Nietzsche para casa, e dias depois, Overbeck relatou que Nietzsche estava inteiramente em seu mundo perturbado, do qual, na minha presença, ele nunca mais emergiu. Com bastante clareza sobre quem eu e outras pessoas éramos, ele estava na escuridão sobre si mesmo. Em todos os momentos, ataques mais intensos de canto e batidas no piano, ele saiu com fragmentos do mundo do pensamento que ele habitou recentemente. Às vezes, num sussurro, ele produzia frases de maravilhosa luminosidade, mas também proferiu coisas terríveis sobre si mesmo, como sucessor do Deus agora morto, toda a performance continuamente pontuada no piano. Um ano depois, Peter Gast, amigo de Nietzsche, o visitou. Ele escreveu o seguinte: ele não parecia muito doente. Acredito que Nietzsche ficaria igualmente grato aos seus salvadores como alguém que pulou na água para se afogar e foi retirado por algum idiota da guarda costeira. Tenho visto Nietzsche em estados em que ele parecia, horrível dizer, como se estivesse fingindo estar louco. Como se estivesse feliz por ter terminado assim. Nietzsche nunca se recuperou e passou os últimos 11 anos de sua vida em completa escuridão mental. Depois de ficar internado em um asilo, Nietzsche foi para Hamburgo sob os cuidados de sua mãe.
Após a morte dela em 1897, ele foi levado para Weimar, onde ficou sob os cuidados de sua irmã. Passou seus últimos dias entre essas duas cidades alemãs e morreu em 1900. Devido ao desprezo de Nietzsche pelo antissemitismo, após sua morte, ele foi associado a Adolf Hitler e às ideias nazistas por muito tempo. Sua irmã, Elisabeth, foi responsável por essa grave confusão, iniciada por ela mesma e pela manipulação a que submeteu as obras do filósofo. Elisabeth casou-se com Bernhard Förster, um conhecido chauvinista e antissemita que cometeu suicídio em 1889, o mesmo ano do colapso nervoso de Nietzsche. Após cuidar de seu irmão até sua morte, Elisabeth exerceu um controle rígido sobre suas obras e legado, cheia de ambição e com a firme intenção de impor suas ideias. Ela produziu coleções das obras de Nietzsche, utilizando apontamentos descartados, notas soltas e até mesmo falsificando ideias para criar obras inéditas e publicá-las após a morte dele. Por anos, Elisabeth manipulou as palavras de seu irmão, que também foram apropriadas pelos nazistas alemães. As ideias do Übermensch, super-homem, e da vontade de poder foram relacionadas com a superioridade racial, uma área defendida pelo Partido Nacional Socialista Alemão. Suas ideias foram usadas para justificar o totalitarismo e militarismo do regime de Adolf Hitler, que ascendeu ao poder por meio de eleições, mas acabou exercendo-o de forma absoluta e brutal para a Alemanha e o resto da Europa. Essas manipulações fizeram com que Nietzsche fosse considerado racista, nacionalista e supremacista alemão, apesar de suas obras estarem carregadas de um claro repúdio ao nacionalismo e de uma crítica forte à identidade alemã. A imagem de Nietzsche começou a ser corrigida meio século depois, quando sua obra recebeu mais apreciação. O filósofo Bertrand Russell fez uma defesa tímida de Nietzsche em 1946, em sua obra História da Filosofia Ocidental. Russell esclareceu que Nietzsche não mostra sinais de ser racista nem nacionalista em seus textos. No entanto, ele fez uma interpretação drástica da ética nietzschiana, indicando que os vencedores da guerra e seus descendentes são geralmente biologicamente superiores aos conquistados e que, portanto, é desejável que sejam eles quem mantenha o poder. Esta ideia contribuiu para a má reputação de Nietzsche por uma geração de leitores ingleses, associada a uma frase lapidar de Russell: "Não gosto de Nietzsche porque ele aprecia a contemplação da dor, porque os homens que mais admira são conquistadores, cuja glória está em sua inteligência em causar a morte de outros homens." Levou mais de 20 anos após a obra de Russell para reconstruir e ressignificar o legado de Nietzsche no mundo ocidental. Embora as obras de Nietzsche não tenham sido bem recebidas por muitos leitores durante sua vida, hoje seus livros são amplamente conhecidos e respeitados. Ele é considerado o herdeiro intelectual de William Blake e uma forte influência para muitos grandes pensadores, artistas, filósofos, escritores, poetas e compositores, incluindo Rainer Maria Rilke, Jack London, Thomas Mann, Hermann Hesse, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Ayn Rand, Michel Foucault e Carl Jung. Suas frases mais célebres, mais de 120 anos após sua morte, ainda são repetidas e destacadas hoje em dia. Algumas das mais conhecidas e simbólicas de sua obra incluem: "Não posso acreditar em um Deus que quer ser louvado o tempo todo. Deus está morto, o mundo real é muito menor do que o mundo da imaginação, toda convicção é uma prisão, o indivíduo sempre lutou para não ser absorvido pela tribo, mas nenhum preço é alto demais pelo privilégio de ser si mesmo. Toda pessoa temerosa não sabe o que é estar sozinha. Atrás de todo homem há sempre um inimigo. A vida mesma é a vontade de dominar. Só aquele que constrói o futuro tem o direito de julgar o passado. Por aquilo que somos mais castigados é por nossas virtudes. Não acreditaria em um Deus que não soubesse dançar. O que não me mata me fortalece. Odeio almas estreitas, sem bálsamos nem venenos, feitas sem nada bom nem mal." Embora tenha levado décadas, a reputação de Nietzsche foi restaurada e suas contribuições reconhecidas em todo o mundo. Sua história de vida é inspiradora, admirável e ao mesmo tempo dolorosa, considerando a maneira difícil como terminou. O legado de Friedrich Nietzsche ainda nos acompanha, suas obras continuam sendo uma referência obrigatória na filosofia ocidental, sendo influência e inspiração para inúmeros pensadores, artistas e filósofos contemporâneos. Mas afinal, Nietzsche realmente enlouqueceu? Nietzsche era um aventureiro disposto a suportar os riscos que acompanham uma descida às profundezas da mente, e suas explorações renderam descobertas notáveis. Sigmund Freud chegou ao ponto de observar que
Nietzsche desenvolveu um conhecimento mais penetrante de si mesmo do que qualquer outro homem que já viveu ou que provavelmente viverá. Durante muitos anos, atribuiu-se esse declínio prolongado a uma paralisia atípica causada por sífilis. Outra hipótese aponta para uma degeneração dos vasos sanguíneos no cérebro ou um tumor nas meninges. No início do século XX, o etnólogo alemão Erich Podati enviou os registros médicos de Nietzsche a um punhado de médicos eminentes e, após receber o diagnóstico, concluiu: não há evidência de tal infecção sifilítica. Com toda a probabilidade, pode haver nenhum veredito definitivo sobre o assunto devido à inadequação dos dados. Mais recentemente, o filósofo Julian Jung observou que os sintomas da neurosífilis não é consistente com a condição de Nietzsche. Em 2003, o Dr. Leonard Sachs, notando a fraqueza da explicação da sífilis, propôs que a loucura de Nietzsche foi o resultado de um tumor de desenvolvimento lento no nervo óptico direito de seu cérebro. Embora plausível, Julian Jung novamente observa algumas fraquezas na explicação do tumor, especificamente a falta de evidências nas muitas fotos de Nietzsche que mostrem qualquer inchaço ou alterações no tamanho ou formato de seu olho e pupila, e assim ele conclui: parece então que o diagnóstico de tumor cerebral de Sachs não tem maior probabilidade de ser verdadeiro do que a história da sífilis, porque a possibilidade teórica de exumar o corpo de Nietzsche e realizar uma autópsia, o uso da mais recente tecnologia médica, nunca será realizado. Nunca saberemos com certeza se sua condição mental foi causada por uma patologia física subjacente. No entanto, a conclusão mais plausível parece ser que a loucura de Nietzsche foi, na verdade, uma condição puramente psicológica. Se a loucura de Nietzsche fosse psicogênica em origem, a linha de investigação mais óbvia a seguir é a possibilidade de ele ter perdido ele mesmo em suas explorações do inconsciente. Mas antes de seguirmos esta linha de pensamento, devemos responder à pergunta: se Nietzsche estava ciente de que suas explorações nas profundezas poderiam terminar em loucura, por que ele tomou o Decida? Para obter uma resposta, podemos recorrer a uma passagem de seu livro, A Gaia Ciência. É apenas uma grande dor, a dor longa e lenta que leva tempo, na qual estamos, por assim dizer, queimado com lenha verde fumegante, que nos obriga a descer às nossas profundezas finais. Nietzsche sofreu grande dor, e esse sofrimento o impeliu a mergulhar nas profundezas de sua mente. A descida que ele fez, em outras palavras, foi por necessidade, não foi uma escolha. Em todas as idades da minha vida, o sofrimento monstruoso, foi o meu destino. Nietzsche, entretanto, não permitiu que sua agonia física atrapalhasse sua escrita. Ele usou isso como motivação para se tornar mais prolífico. À medida que sua condição piorava, ele ficava cada vez mais preocupado com a possibilidade de uma morte prematura impedi-lo de alcançar seus objetivos filosóficos. Meu pai morreu aos 36 anos de uma inflamação no cérebro, e é possível que comigo será ainda mais rápido. Pode-se imaginar Nietzsche, sentado à sua escrivaninha sozinho com sua musa, suportando heroicamente graves crises de náuseas e vômitos, enxaquecas ferozes, cegueira e alucinações visuais, o tempo todo passando 10 horas seguidas sobre sua escrivaninha Zweig, escrevendo sem dúvida as obras de filosofia mais profundas da história. Mas o seu heroísmo não lhe rendeu admiração e aclamação generalizadas. Em vez disso, os seus livros, os seus autoproclamados presentes para a humanidade, foram recebidos pelos seus contemporâneos com silêncio mortal ou então escárnio. Embora eu esteja no meu 45º ano e tenha publicado cerca de 15 livros, ainda não houve uma única resenha mesmo moderadamente respeitável de qualquer um dos meus livros. As pessoas agora se ajudam com as frases excêntrico, patológico, psiquiátrico. 1 ano antes de seu colapso, ele escreveu em uma carta: "Dói-me terrivelmente que nestes 15 anos nenhuma pessoa tenha descoberto mim. Precisou de mim, me amou. Para piorar a situação, suas tentativas de amizade, amor e intimidade falharam miseravelmente. Quão raramente uma voz amiga chega até mim. Agora estou sozinho, absurdamente sozinho. E durante anos, nem uma palavra de conforto, nem uma gota de sentimento, nem um sopro de amor." Ele teve um breve caso com Lou Salome, uma filósofa por direito próprio a quem escreveu: "Não quero mais ficar sozinho e desejo redescobrir como ser humano." Ela rejeitou friamente sua proposta de casamento, porém, e o deixou se sentindo ainda mais solitário do que antes. Lamentando seu crescente isolamento, Nietzsche escreveu as seguintes palavras a Franz Overbeck em 1886. "Já se passaram 10 anos, nenhum som chega mais a mim, uma terra sem chuva, se só eu poderia lhe dar uma ideia do meu sentimento de isolamento.
Nem entre os vivos, nem entre os mortos, há alguém com quem eu sinta qualquer parentesco. Isso é inexprimivelmente horrível. Sua condição física crítica, sua falta de reconhecimento e a horrível solidão que o atormentou formou a grande dor que compeliu Nietzsche a descer ao seu interior em busca daquilo a que numa carta se referiu como a pedra filosofal. A pedra filosofal é uma substância alquímica mítica que tem o poder de transformar a base metais em ouro, mas também é um símbolo antigo que aponta para um poder escondido nas profundezas do inconsciente que Carl Jung chamou de tesouro difícil de alcançar. O tesouro difícil de alcançar é o poder de renascimento e renovação psicológicos, o santo graal da vida que os humanos têm procurado e ansiava desde o início dos tempos. Nietzsche desceu ao seu inconsciente em busca deste raro tesouro psicológico. Ele precisava do poder para transformar sua grande dor em ouro, em uma nova grande saúde e afirmação da vida. Mas Nietzsche sabia que para alcançar esse poder, teria de enfrentar as perigosas forças do inconsciente que ameaçam engolir a mente consciente em seu labirinto de profundidades. Este perigo foi expresso simbolicamente em inúmeros mitos ao longo dos tempos, um deles dos quais é o antigo mito grego de Teseu, que desceu ao Hades e cresceu rapidamente até as rochas do submundo, que dizem que a mente consciente, avançando para as regiões desconhecidas da psique, é dominada pelas forças arcaicas do inconsciente. Mas Nietzsche também sabia que se falhasse encontrar o tesouro do renascimento e da renovação nas profundezas do seu inconsciente, sua grande dor o deixaria louco. O perigo o envolveu por todos os lados. Anos antes de cair na loucura, ele escreveu uma carta a Franz Overbeck. O perigo curioso do verão é, sem medir palavras, a insanidade. Pode acontecer para algo que nunca pensei ser possível no meu caso, que eu deveria me tornar mentalmente perturbado. Meus impulsos e objetivos tornaram-se totalmente confusos e labirínticos, de modo que não sei mais como encontrar a saída. Em outra carta para Overbeck de 1882, ele explicou: a menos que eu descubra o truque dos alquimistas para transformar essa sujeira em ouro, estarei perdido. Essa é a surpreendente história da vida de Friedrich Nietzsche. Será que ele se perdeu em sua descida nas profundezas? Ou se ele de fato achou o tesouro difícil de alcançar e fingiu loucura?